Boa, gente. Pessoal, hoje nós estamos iniciando mais um podcast, mais uma entrevista sensacional hoje, com duas pessoas sensacionais. Quem não ficar até o final é louco, tá? Que é a Patrícia, tá? Que é dona de um CIO, foi a primeira dama do CIO aqui, tá? Do Paraná. E temos aqui também o Thiago, que é o presidente, tá? Desse grupo, desse CIO, desse clube, que é sensacional, tem histórias maravilhosas e vocês vão participar. Eu só preciso o seguinte, não esquece, por favor, não esquece de dar o joinha, dá o joinha naquele like gostoso pra gente, entendeu? Pra gente continuar fazendo o canal, pra gente continuar trazendo notícias no Instagram, também nosso lá, entendeu? E, pô, compartilhe, pois são informações que vão ajudar para quem não só tem o carro eletrificado, como também o cara que gostaria de ter o carro eletrificado. Patrícia, por favor, faça as honras da casa. O que é que você faz? O que é que você... e depois a gente vai entrar no assunto do carro, mas o que é que você faz? O que é que... Qual é qual é o seu ideal de vida aqui dentro do nosso podcast? Por favor, faça as honras. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu vim aqui como uma mulher que tem um CIO, né, para provar que toda mulher pode ter um carro eletrificado, né, que pode ter um carro de alta velocidade. Não precisa que o marido ou que o amigo tenha, né? Sim. Eu trabalho com investimentos, né, também ligado à tecnologia, ligado à economia, né, que também traz o eletrificado. Então, tem tudo a ver com a minha vida. Já fiz rally, então sou uma pessoa que gosta muito de velocidade. Legal. Então, o CIO é minha paixão, meu foguetinho. Gente, o CIO é sensacional. Eu nem fiz um preâmbulo do CIO, que o CIO é o carro esportivo da BYD, que é um carro mais rápido que a BYD tem. E agora temos o Thiago, que é o nosso master aqui do CIO. Por favor, faça as honras da casa. Obrigado pelo convite. Meu nome é Thiago, eu sou médico, sou anestesista, é minha especialidade. Trabalho no Hospital Marcelino Champagnat. Acabei ficando amigo do Carlos aí devido ao que a gente tem em comum com a BYD, né, que é uma marca que a gente acabou se encantando com ela, né, pelo que ela traz. E a gente teve essa oportunidade aí de entrar em contato com outros proprietários, né? A Patrícia também está no nosso grupo, né? E a partir desse momento que a gente criou um grupo de WhatsApp, isso foi evoluindo e hoje a gente já está com 84 pessoas que são proprietários de CIO, né? A gente abriu uma pequena exceção para alguns que são de fora, temos 3 de Santa Catarina e um do Rio de Janeiro, que eles fizeram questão de entrar, mas o nome do grupo é CIO Clube Paraná, né? CIO Clube PR. E ele foi criado para que a gente trocasse ideias, falasse sobre o carro. E isso foi gerando e agora nós temos um slogan aí novo, né? Que é muito mais que o carro, o nosso grupo, né? Então é CIO Paraná, é CIO Clube Paraná, muito mais do que o carro. Porque a gente já... tirou todas as dúvidas do carro, continua falando sobre isso, mas a gente extrapolou isso e agora a gente tem um grupo de amigos. A gente faz passeios, faz encontros, faz muitas coisas aí que a gente vai poder conversar sobre isso depois, né, Carlos? Tá, aí que vem a grande pergunta, o grande X da questão. Você falou que é médico anestesista. Então, ou seja, você trabalha com dar tranquilizante. Porra, e compra um carro que dá adrenalina. Como é que isso funciona? O cara que tranquilizante é adrenalina pra gente. Eu sou um cara que gosta muito de carro, faz bastante tempo, né? Então, quando eu tive a oportunidade de ter bons carros, eu tive algumas Mercedes, tive um Camaro, e agora estou com a oportunidade de ter o CIO. O CIO, na verdade, foi o primeiro carro zero que eu comprei. Não era meu objetivo comprar um carro zero, mas a ansiedade, quando o carro chegou, bateu mais forte. Eu falei, não vai dar para esperar. Ele ficar com 2 anos, que é o que eu gostaria dessa desvalorização inicial que qualquer carro tem, né? Então,
Mas isso, assim, foi num momento muito especial que trouxe a oportunidade de acompanhar coisas até mesmo antes do carro chegar. Os grupos de WhatsApp já existiam e existia uma ansiedade que o pessoal até voava com drone em cima dos portos para saber se o carro tinha chegado, se não tinha chegado. E poder participar de tudo isso foi muito interessante, né? Os primeiros carros que chegaram, os primeiros proprietários que pegaram. A espera até ter o carro, tudo, né? Essa ansiedade que, se você fosse esperar esses 2 anos, não teria toda essa participação, e acho que teve uma união muito grande entre os proprietários, né? Que propiciou, inclusive, isso da gente criar o clube, né? Foi esse fato da gente estar unido numa coisa comum, que era aguardar o carro chegar, vamos trocar ideia sobre ele, vamos... E assim, diferente de carros mais antigos, a combustão, tradicionais, esse carro você consegue ir aprimorando ele. Então, sempre que alguém tem alguma dica, você consegue atualizar o carro, deixar ele mais moderno, com mais funções, né? São coisas que a gente não tinha nos carros anteriores, né? Então, toda essa tecnologia embarcada que tem nele propicia isso. Então, Patrícia, o Thiago aqui falou o seguinte, ele já teve outros carros, ele gostava de velocidade. Você também já teve outros carros, gostava de velocidade. Como é que foi? Então, eu sempre fui muito fã de carros. Já participei de rally, já fui navegadora de rally. Que legal. Então, sempre gostei de velocidade e de carros estáveis. E sempre estudei muito sobre isso. Então, eu sempre tive carro zero. Sempre gostei, eu sei da desvalorização, eu trabalho no mercado financeiro, eu sei bem, né? Carro não é um investimento, né? Você sai perdendo sempre. Mas é aquela questão, aquele objetivo de vida, é aquele conforto que você tem, aquele prazer de estar dirigindo um carro estável, gostoso ali, veloz. E tem que ter segurança também, né? Eu tô sempre com meu filho, então ele tá sempre junto ali. Tem que ter um airbag, tem que oferecer, né, uma segurança. Pego muita estrada, então ele tem que ser um carro que responda muito bem na estrada também, né? E o Sil, ele tem realmente a parte tecnológica dele é espetacular. Eu também já tive Mercedes, BMW, Lexus, mas assim, a questão da tecnologia que vem em cima do Sil realmente é incomparável, né? Então tem ferramentas que a gente tem ali para prevenir acidentes, que a gente usa muito na cidade e até para brincar, né, Thiago? Para ficar brincando ali, perdendo tempo no carro. E o que é legal é que assim, é a segurança, como você falou, Sim. aliada ao conforto e desempenho, né? Exatamente. Então, para mim, que eu tive Audi A4, tive umas Mercedes esportivas, ele me traz muito mais segurança dos carros que eu tinha antes e com uma potência maior ainda, né? 531 cavalos, né? Que carro que tem 531 cavalos? Né? Que isso pode te entregar, você tem um desempenho quando precisa, você pode brincar, né? Como a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o programa, que quem nunca entrou no carro se surpreende quando vai fazer assim, o que a gente chama do 0 a 100, né? Que é botar ele no modo launch control e sair do 0 e ir até 100 por hora e ver o tempo que faz. E o carro faz em 3.8 ou muitas vezes até menos, né, Patrícia? Sim. Então, o pessoal e faz mesmo, e tem que provar, e todo mundo que senta no carro, eu faço provar isso. Então, é uma experiência disruptiva. A hora que você entra nesse carro, você não imagina o que ele vai acontecer. Então, no começo até, o pessoal não conhecia, quando os primeiros proprietários, ninguém conhecia sobre o carro. Então, a concessionária mesmo não sabia os detalhes técnicos ou explicar mais sobre o carro. Sobre a gente estava super curioso, mas a hora que você senta e você faz o test drive, sim, mas não se apaixonar. Mas aí que tá, como é que vocês chegaram no test drive? É isso que me importa. Porque eu sei, por exemplo, como eu cheguei no meu test drive. Agora, como é que vocês chegaram até o test drive? Viram alguma coisa? Alguém falou? O que é que foi? No meu caso, eu vi na praia, né? Eu tenho minha casa de veraneio e vi um Sil passando na rua. Eu falei, nossa, que lindo esse carro. E eu tenho o costume de olhar os carros na rua e já procurar a ficha técnica, né? Já procurar potência, todas as informações, valores, né? E fui atrás, fui fazer o test drive 2 dias depois. Sério? Me apaixonei e comprei de cara, não fui nem ver outros. O meu carro não tinha um ano, o meu carro anterior. E eu fui lá e troquei, porque eu fiquei apaixonada pelo Sil. Você também viu a revista? A hora que você faz o test drive, o carro se vende. Mas você chegou lá? Como é que chegou? Como é que você chegou a fazer o test drive? Então, a minha experiência com a BYD começou antes, né? Porque a minha esposa tem um Song, né? Que foi o primeiro carro, porque quando a gente ela foi procurar trocar o carro dela, eu estava buscando o que tem mais de moderno em tecnologia. Então, eu queria um carro
que fosse elétrico para ela. Mas a gente foi lá, ela queria um carro com um porte um pouco maior. Então, o que era a minha proposta era pegar um Yuan para ela, né, que é o 100% elétrico, é SUV, mas ela gostou mais do Song por ter um porte maior, então foi um carro híbrido. Mas ela roda na cidade 100% no elétrico, né? Com a autonomia que ele tem de 50 km por dia, toda noite carrega e está rodando no elétrico, né? Então foi aí que meu primeiro contato com a BYD. E a partir desse momento, eu tinha como objetivo ter um carro elétrico para mim, porque eu acho que é a tecnologia que está indo para esse caminho, né? As próprias montadoras alemãs tinham isso há alguns anos atrás, o objetivo de eletrificar toda a frota, então eu imaginava que seria o próximo passo. E quando eu fui lá, o único, assim, elétrico que daria para mim é o Dolphin, mas não me encantou, porque eu vinha de um sedã, eu sou um cara que gosta de sedã e tal. Então, quando eu vi o lançamento mundial do Seal, eu falei, pô, esse carro é o meu número. Então, eu marquei o test drive assim que ele chegou. Eu acho que foi um dos primeiros a fazer o test drive lá, porque eu descobri que o carro estava lá, liguei para um amigo meu e fomos nós dois fazer o test drive. Hoje em dia, nós dois temos o Seal. Né? Que legal. Agora, me fala o seguinte, toda vez que vem algum convidado aqui, a gente sempre faz aquela pergunta. E os perrengues do Seal? Porque todo carro tem o seu perrenguezinho, todo carro que você depois descobre aqui, aqui ali. Ou então, o seguinte, podia ser melhor, entendeu? Algo que podia ser melhor. Já ocorreu alguma coisa assim com vocês, assim, Patrícia? Por exemplo, um perrenguezinho assim? O Seal não é um carro muito convencional nas ruas, né? Agora está se tornando, está um pouco mais. Mas quando eu comprei ele, principalmente, ele chamava muito atenção. E eu lembro que eu fui para Santa Catarina, fiz uma viagem e parei num posto para fazer o carregamento do carro. E o carregamento era no meio dos caminhoneiros, né? E daí eu, mulher, né, saio de um carro bonitão, né, e vou carregar o carro. Parou o posto para me olhar. Eu me senti muito mal. E o carregador era na saída do banheiro masculino. Caraca! Não tinha o que fazer, eu tinha que esperar ali para carregar, né? Eu tinha que carregar para voltar para Curitiba. Então foi um perrengue ali que eu passei que eu não gostei, né? Não foi uma sensação muito boa. Acontece o Brasil ainda estar um pouquinho atrasado, na minha opinião, com relação aos pontos de recarga. Eu acho que a tendência é melhorar isso com o passar do tempo, mas ainda ele tem poucos, né? Tá crescendo, tá melhorando, mas eu viajei para fora, eu vejo que tem muito mais pontos de carregamento, já é uma coisa muito mais normal, convencional, consolidada. Então, às vezes, acaba dando um probleminha no carregamento. Então, como foi essa... Que coisa, cara. Pô, tudo, era para dar tudo realmente... errado mesmo isso aí. E você, Coutinho? O meu perrengue, que foi, na verdade, o único que eu tive com ele, foi no day one, no primeiro dia, no dia que eu peguei o carro. Porque, na época, o carro não estava disponível aqui na concessionária quando eu peguei, né? A fila de espera era de 6 meses e eles tinham o carro disponível em São Paulo. E eu pensei, se eu fechar, porque o que ia acontecer? A alíquota de importação que era zero em 2023, né, no finalzinho de 2023, no dia 31 de dezembro, ela ia mudar. Então, o carro poderia mudar de preço. A partir do dia 1º de janeiro de 24, né? Então, em dezembro eu falei, se eu for comprar esse carro, a hora é agora, né? Daí eu entrei em contato com a concessionária aqui e eles falaram assim, não tem previsão, a gente não vai entregar. Entrei em contato com a concessionária em São Paulo e eles tinham o carro disponível para entrega. Ele falou assim, eu faturo o carro para você no dia que a gente fechar o contrato, em 10 a 12 dias você vem e pega o carro. Então, no dia 30 de dezembro, eu fechei o negócio para garantir o preço. Né? No final, depois a gente descobriu que acabou, que a BYD segurou e não alterou nada, né, o preço. Né? Mas o objetivo era esse. Então, eu fui no dia 12 de janeiro de 24, eu fui pegar o carro. Só que você pega o carro a primeira vez, tem aquela recomendação nos primeiros 2.000 km que o carro ainda vai assentar e tal. E eu falei assim, bom, eles vendem o carro como 450 km de autonomia, né? O chinês diz em 510, o Inmetro diz 378, mas 400 e pouquinho vai fazer, né? Dá para sair de São Paulo e ir até Curitiba, né? Sem ter problema de carregamento. Mas eu tinha planejado o carregamento, tinha um eletroposto que era, eu planejei carregar no último, que era o posto Ongarato 500, que era rápido e de graça. Eu falei, vou chegar lá,
vou carregar o carro. É o último mesmo, não tem mais nada depois, eu já parei nele também. Então, eu poderia ter parado antes até, né? Assim, mas eu falei, não, tem autonomia, eu vou parar no último, né? E vou parar só por garantir. Só que a hora que você sai com o carro belíssimo da concessionária e vê aquela aceleração, você fica brincando com o carro, né? Então, eu acelerei um pouco mais do que deveria, nesse primeiro dia, no primeiro momento, experimentando o carro na estrada. Uma delícia o carro na estrada, né? Dá vontade de aproveitar essas acelerações e tudo, né? Mesmo respeitando o limite da via, sempre que você acelera, você consome mais bateria, né? Então, eu cheguei no Ongarato 500, o posto inteiro estava sem energia. Meu Deus do céu. O posto estava funcionando no gerador. E se o posto está funcionando no gerador, o carregador não vai funcionar. Então eu saí de lá e eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Vou seguir para Curitiba e tentar. Fui parando de posto em posto. Posto Pelanda, outros postos. Ninguém tem carregador, nem lento. E daí eu descobri que tinha um carregador voltando, que eu tinha que fazer fazer um retorno. Sentido São Paulo. Daí. Sentido São Paulo, um carregador lento, de 6 kW. Que é esses de engatar na parede. Daí eu falei, bom, vou ter que tentar isso. Aí eu desliguei o ar-condicionado, eu desliguei a tela. Tava em quantos por cento? Tava em uns 8% essa hora. Aí eu consegui chegar nesse posto com 4%. Então, meu Deus. E daí, mas era um posto bem perto aqui de Curitiba, já uns 30 quilômetros da cidade. Mas não daria para ter chegado, pelo menos eu achava que não daria para ter chegado. Então, o plano B era assim, ó, se eu chegar nesse posto e não tiver como carregar, eu vou até o mais perto possível e vou ter que chamar um guincho, vou ter que botar o carro no guincho, subir. Mas no final deu tudo certo. A gente ficou daí 2 horas no posto, porque o carregamento era lento. Daí peguei uma carga e eu vim daí carregar aqui no centro da cidade que tinha um carregador rápido e daí meia hora eu estava em casa. Então esse foi o único perrengue que eu passei até hoje. Mas ficou a mensagem, né, que você, para hoje em dia, no Brasil, não digo isso fora, né, como a Paty falou, a Europa é outra estrutura. Você nem se preocupa se o teu carro é elétrico, se é combustão, você só vai. Aqui não, aqui a gente tem que programar as paradas, o carregamento, para fazer tudo com segurança, né, porque ninguém precisa... Os aplicativos não resolvem? O aplicativo resolve para você descobrir onde tem, mas o problema é que não tem suficiente para a demanda atual, né? Você veja, aqui de Curitiba para São Paulo são 2 ou 3 lugares só que tem. Às vezes está quebrado, às vezes está inativo, às Sim, vezes mas eu tá falo com no fila. aplicativo, às vezes informa, não, que tá quebrado, que não tá. Nem sempre, né? Tem Nem falhas, sempre, tem falhas. Mas assim, dá para você viajar de carro elétrico no Brasil? Dá, mas você tem que se programar e tem que saber que às vezes você vai ter que esperar um outro carro que está carregando ou você vai chegar em algum lugar não vai funcionar, tem que ter um plano B ainda. E não chegar no limite, né? É. Porque chegar no limite não dá certo. Não tem por que a gente correr esse risco, Exatamente. né? De ir até o limite, usar o carro, se eu vou chegar embaixo de 10%. Mas assim, para nós que moramos em Curitiba, se você for bem tranquilo para São Paulo, ele chega, ele vai até Floripa, né? Então os nossos estados vizinhos aqui a gente consegue, para o interior ali, até Ponta Grossa, super tranquilo, né? Eu não viajo tanto com carro, viajo só eventualmente, né? Mas para Vocês já chegaram de zerar a bateria, não, né? Não, zerar não. A Quatro Rodas saiu agora um vídeo onde ele pegou 6 automóveis, pegaram 6 automóveis, dentre eles tem um Seal, tem o Yuan e tem um Dolphin, e tem outros carros de outras marcas. E os melhores, e o carro que saiu melhor no teste foi o Seal. Tem a maior autonomia de todos. Ele deu a maior autonomia. Mesmo quando ele chega na reserva, lá, indicando reserva, ele ainda conseguiu, preciso mais, foi uns 8 km a mais, ou 10 km a mais. Ou, não, acho que foi mais de 10 km que ele conseguiu. Bom saber, Carlos. Vou testar. Melhor nem saber. Vamos chegar nesse limite. Tá lá no... E eles fizeram o teste pela estrada, não foi cidade, tá? Sim. Então, isso aí que o pessoal até quantificou. Pô, eles fizeram na estrada. E foi quem melhor se desenvolveu, entendeu? Dentro de todos os carros que estavam lá. Entendeu? O primeiro carro que parou, se não me engano, foi o Wariskin. Foi o primeiro que parou. E os outros foram na sequência. Aí eles levaram um caminhão que tinha um gerador e aí o cara dava carga e levava até lá. Agora é o seguinte, também tem essa coisa. O Seal, ele remete muito, tanto que eu tô vendo a sua camisa aí do Clube do Seal, é uma foca, né, raivosa. Uma foca brabinha aqui. Uma foca brabinha. Então isso remete também que o pessoal que dirige também o Seal vai dirigir buscando a emoção, a potência e tudo mais. Desempenho, né? O desempenho do carro. Isso aí, com certeza, a bateria vai ser mais exigida. Com certeza. Certo? Mas é a mesma coisa, porque o pessoal fala assim, o carro diminui muito a autonomia se você pisar. Mesma coisa, se você tiver um carro a combustível... Sim, vai gastar mais, né? Normal, exatamente. Vai ter que parar num posto também para abastecer.
pega um Camaro V8 e acelera ele. A autonomia vai ser quanto? Não vai ser maior do que a do Sil acelerando, né? Camaro, que é um carro super potente, se você acelerar mesmo, vai fazer 3, 4 por litro, né? Então a autonomia do carro vai ser 200 km. Né? Sim, isso. E tem algumas coisas que... A diferença é que você carrega ele em qualquer lugar, né? Então, você, entre aspas, né? Porque é o seguinte, deixa eu te falar um negócio que eu comento muito. Eu vejo uma coisa assim que eu vejo, uma visão que eu vejo do carro eletrificado, é que muitas vezes a galera não vê, é que cada vez mais as cidades estão ficando cheias de automóveis. Sim. Electric friendly. E cada vez mais o seguinte, o que acontece? Por exemplo, sair, por exemplo, de Curitiba hoje, sair de São Paulo, é uma dificuldade, é tudo engarrafado. E uma coisa que eu acho legal, aí nesse ponto eu acho legal, é que o carro, por exemplo, com o Sil, se você tem, por exemplo, autonomia, por exemplo, de 400 km, se você chegar num engarrafamento desse, que aqui está levando 1 hora e meia, a sua bateria, que é a bateria de tração do teu carro, ela vai conservada. Entendeu? Não tem problema nenhum. Você não gasta, você não entendeu? Você vai ficar você vai ficar no 12 volts ali, porque tem bateria 12 volts também. Não, e outra coisa, né? Com um carro combustão, que é impossível você ter mais autonomia em determinado percurso. Com um carro elétrico, se estiver descendo uma serra, ele está carregando o carro. Né? Exatamente. Então, eu vou para a praia, eu gasto 10% em 150 km. Então assim, era impensável antes, com a tecnologia anterior de carro a combustão, você andar com o carro e ele ficar com mais autonomia do que quando você estava no começo da serra. Exatamente. Queira ou não mesmo, o cara vai descer na banguela, não importa, você vai estar gastando mesmo assim para manter o carro ligado. E se parar também, você fica lá tranquilo. Você e com segurança, né? Que os caras faziam isso para economizar o carro, deixavam no ponto morto. Isso aqui é uma loucura, né? O Sil, ele mesmo vai gerando essa energia, vai segurando qualquer carro elétrico, né? Não só o Sil, mas ele vai freando para você, vai aproveitando essa energia e além de você recarregar o carro, você não usa freio, não gasta freio, né? Então as pastilhas duram... nós tivemos aqui um dono de aplicativo, inclusive ele tem 8 carros elétricos, e ele falou, olha, o meu carro está com Dolphin, está com 110 mil quilômetros e até agora eu nunca troquei pastilha, porque justamente ele usa muito o poder da regeneração, que dá a frenagem do carro e ao mesmo tempo regenera a bateria dele. Então ele falou aqui, uma boa. Mas uma coisa que eu acho que com certeza vocês devem sentir um pouco é a velocidade máxima do Sil, que ela é limitada, correto? Eu não sinto, não sei se você sente isso como um problema. Eu não sinto, porque eu acho que nas não estradas, tem rua não tem, a cidade não permite, tem muito radar. Inclusive, eu adquiri as minhas 4 primeiras multas da vida. Vamos chegar lá, chegar lá. Então, Carlos, não tem como correr tanto. Mas você está falando da limitação. Para quem não conhece o Sil, né? Porque a gente conhece, você também conhece o Sil, né? Mas para quem não conhece, a limitação é 190 km por hora. Quando na vida você precisa, numa via, estar acima de 190 km por hora? Eu nunca usei o limite. Não, eu estou falando aqui, pessoal, nesse momento aqui, eu sou o cara da combustão. Que está dizendo o seguinte, o carro elétrico não dá velocidade final como o meu carro. Às vezes acontece o cara que chega. Pois é, mas para que você quer dar essa velocidade final? Vai botar todo mundo em perigo, não só você, tua família, mas os carros que estão em volta, né? Exatamente. Eu não vejo problema nenhum com esse limitador, não. Sim, aí você falou uma coisa bem legal. Você teve Camaro e tal, eu andei no Camaro de um amigo meu e gostei da velocidade, gostei de sentir essa coisa da emoção. Mas, por outro lado, também eu senti falta do conforto, quem vai atrás. O Sil, eu acho que seja melhor, não? Muito melhor, muito melhor. O espaço entre eixos do Sil é maior, né? No Camaro, eu tenho 1,94, né? Então, para eu dirigir assim, de uma forma confortável, o Camaro, quem vai atrás de mim, é no máximo uma criança até 5 anos. Senão, não cabe. Né? Então, é um carro que tem... não tem um espaço interno, uma cabine tão vantajosa quanto o do Sil. Né? E assim, o Camaro é um carro que eu tinha medo. O Camaro não tem a mesma potência e não tem a mesma arrancada que o Sil. Mas eu tinha medo do carro, porque é um carro que não fica tão na mão. Parecia que você não tem a mesma segurança. Né? Ao contrário do Sil, que tem, e além de toda a tecnologia de frenagem, de detectar objetos à frente, frenar automaticamente, né? Tudo isso auxilia você se sentir mais seguro dentro do carro. Exatamente, não, ele é muito confortável atrás, assim, quem vai muito bem ali, vai... E com aquele teto maravilhoso, né, para quem vai atrás, quem vai na frente não percebe tanto o teto, né, mas para quem vai atrás... não, vai tranquilo lá, curtindo a paisagem, bem de boa, eu levo muitas crianças, famílias, assim, junto comigo, pra praia, principalmente,
e todos vão muito confortáveis ali. O Era carro aí, tem um tamanho muito bom, assim. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Família. O que a família de vocês achou? Diz assim, é loucura o carro que vocês compraram. Como vocês me compram um carro desse rápido? Vocês não têm medo? Pô, ninguém falou isso em vocês? Família não tocou no Bom, a assunto? minha família já está acostumada que eu realmente sempre tive carro meio veloz. Na verdade, o meu filho adora, ele curte muito velocidade, então ele fala, mamãe, vamos 0 a 100 aí, 0 a 100 é de praxe, para todos os amiguinhos também. Então, Mostrar o carro. sempre mostrando o carro. E o meu marido era um pouco contra a questão do elétrico, e ele comprou um elétrico também. Tá? Então, assim, ele viu a economia, ele viu a questão de toda a tecnologia, então, assim, e ele era muito contra o elétrico. Então, agora já tem um. Então, não adianta. Conheceu o carro, a tecnologia, vai comprar um também. Teve um aqui que falou isso. Teve um rapaz aqui que falou. Ele falou o seguinte, olha, anda no carro, testa no carro. Porque eu falei, né? A gente começou... E os haters do seu carro, te incomoda muito? Tem muitos amigos de você ou de vocês aí que dizem assim, não concordo, esse carro de vocês é carro de pilha. Tem muito disso? O cara é hater até fazer o test drive e dirigir o carro. Eu falo que é invejoso, quer ter e não está conseguindo. É o momento da conversão, né? O cara se converte. Todo mundo quer, então vamos junto aqui, aí já tira essa... Mas o pessoal fala que é carrinho a pilha, fala que vai pegar fogo, isso tem bastante ainda, mas é uma falta, desconhecimento, é falta de se aprofundar no assunto, conhecer na prática como funciona o carro. E outra coisa, eles falam muito sobre pneu do carro, desgasta mesmo esse pneu, muito pneu, o carro de vocês? É um carro mais pesado, com 530 cavalos, tem uma força de tração muito grande, então quem vai sofrer vai ser o pneu, né? Então a gente imagina, mas você comprando um carro desse perfil, desse valor, a única coisa que vai te dar manutenção em 2, 4 anos, talvez, é isso, né? Eu não cheguei ainda. Eu não cheguei a trocar pneu ainda, meu carro tá com 14 mil quilômetros agora, mas espero que ele vá ali nos 20, 25 mil. Aí eu acho que provavelmente vai ser a hora de trocar, até para você continuar com segurança com um carro tão forte. Acho que não vale a pena dizer no limite. Combustão também. Todos os carros que eu tive, Audi eu troquei com 1 ano e meio. Então, ele vai gastar mais pneu, menos freio e as revisões, pelo menos, quando eu comprei, não sei se a Patrícia também pegou a promoção, 5 anos de revisão estava incluída. Né? Então, maravilhoso isso. Eu vou gastar 0 durante 5 anos, só trocar o pneu a cada, sei lá, 2 anos, 2 anos e meio, vou ter que trocar o pneu. Não vejo grande problema, não. De manutenção ele não tem custos, né? O seguro também, para minha surpresa, foi mais barato, né? Dos que eu tinha anteriormente. Eu recebi um reembolso do outro seguro que o valor do casco do carro era metade do seu, e quando eu mudei para ele, ainda me voltou R$800 lá do seguro. Não, eu fiquei muito feliz. Aí as revisões de graça, né? Que a gente pegou essa promoção da fábrica. E então... E se o cara tem energia solar em casa, nem carregamento vai ter. Então, realmente, de economia, claro, tô comparando um carro do mesmo valor, né? Sim. Então, a economia ali no dia a dia é bem grande. Eu aplico o meu dinheiro ali em outras coisas, não é no carro, na manutenção dele. A gente trouxe aqui também uma gerente de seguro. E uma das perguntas que eu fiz para ela foi justamente essa questão, se existia, porque ela faz seguro para todos os carros da grande Curitiba e do Paraná, inclusive, ela de várias marcas. E uma das coisas que eu perguntei é o seguinte, carro eletrificado, já teve algum sinistro de seguro com relação à bateria? E aí ela falou, olha, até agora não tenho nenhum. É porque a bateria ainda está na garantia, né? Bateria pelo menos dos BYD há 8 anos, né? Então, se tiver qualquer problema de bateria, não digo no caso sinistro, né? No caso sinistro, talvez tenha que substituir, né? Mas a bateria ter mau funcionamento, isso aí está coberto. O grande problema do seguro do carro elétrico é o valor da franquia. O valor da franquia é muito alto, mais que o dobro do combustão. Para quem bate muito, daí não vale a pena. Como a gente... a pretensão é não bater, né? Como a gente compra o seguro para não usar, né? Então, você quer o seguro para um eventual problema, mas a ideia é que não use, então... Eu nunca usei seguro, então, para mim, a manutenção sendo em conta é o que compensa. Dá para você dizer qual é o valor do seguro que você...
O meu acho que foi 3.500, alguma coisa assim, a renovação. Eu posso te passar depois mais... A franquia? Não, a franquia foi... é 14 mil, 12 mil, 14 mil. Eu paguei agora, o meu foi recente, porque eu tinha ganhado 1 ano de graça também de seguro. Então, agora que eu fui fazer o seguro dele e deu 3.600, né? Mas, claro, eu tenho bônus máximo, né? Mas aí, contra terceiros, que foi 500 mil. Porque, na verdade, qualquer carro hoje em dia, pelo menos 300 mil, 200 mil, Isso né? é uma coisa que a gente discute no grupo, né? Quando a foi muito importante renovada, ali. Eu fui perguntar para tá galera dentro da faixa ali. De preço? Quais são as coberturas que vocês acham que deve pegar? Isso a franquia que eu tinha me assustado, aí, né, já foi falado ali que realmente era mais caro do elétrico. Então, o grupo, ele ajuda muito nessa questão. Tá, e aí, seguinte, falando velocidade, beleza e tal. Tá rolando multa aí, nesse com vocês aí? Nos grupos lá, pelo menos? Assim, multa, eventualmente, é porque assim, o carro, eu acho que a Patrícia caiu na mesma, provavelmente no mesmo problema que eu. Foi no início, gente. É porque assim, nós temos várias vias na cidade de 40, 50 por hora, ou algumas outras de 60, mas normalmente as multas, eu imagino que a maior parte sejam nesses radares de 40 e 50. Sim. E o carro é tão silencioso que você não percebe que está acima de 50. Às vezes você está a 55, você está a 60, você acha que você está na velocidade máxima da via de 50 e você está a 60, né? Então aí você vai tomar uma multa. Foi exatamente isso. Era um de 40. Numa via que estava gostosinha ali para andar mais, né? Bem tranquilamente. Eu ganhei 4. Ali foram as primeiras, quase perdi minha carteira já logo de cara. Assim, primeiro mês com o CIO, já consegui as coisas. Depois eu tomei mais cuidado, coloquei limitador, aviso de radar. Mas isso deve ser o silêncio do carro, né? Exatamente. É tão silencioso que você não percebe. Que passou. Tá, agora é o seguinte, agora vamos entrar numa seara bem legal. O clube do CIO. Cara, como esse clube começou? E por que começou esse clube? O CIO Clube começou quando o pessoal começou a se interessar pelo carro, né? E alguém descobriu que existiam pessoas conversando sobre isso. Eu já fazia parte do clube do Song, né? Uhum. Então eu perguntei, por acaso já tem um grupo do CIO? No começo a gente começou num nacional, né? Só que o nacional divaga muito sobre muitas coisas, então alguns que estavam no nacional falaram assim, vamos criar um grupo regional para a gente ver assim, a realidade da nossa concessionária aqui, quando que a gente vai receber os carros. Então, no começo, acho que tinha 5, 6, talvez 8 pessoas que começaram a se interessar sobre o carro e foi crescendo a partir desse momento, de proprietários, e tinha um cara que não era proprietário ainda, que era interessado, eu também estava interessado quando eu entrei, e hoje em dia a gente existem clubes ou grupos de WhatsApp que têm interessados e proprietários, mas o nosso é exclusivo para proprietários, porque assim, tem muitas vezes o cara que está interessado traz assuntos que já foram debatidos demais e que não são, assim, necessariamente o foco daquele momento que a gente está no clube, né? Mas a gente sempre traz gente nova. Você, Carlos, que é o cara que mais indica as pessoas que compram o CIO para entrar no clube aqui no Paraná. Você sabe melhor que eu, né? Daí a pessoa chega lá, a gente orienta, tira as dúvidas, deixa todo mundo bem à vontade, né? Porque no começo, você até se adaptar com o carro, tem algumas dicas que são legais, né, Patrícia? Eu acho que o clube acaba contribuindo nisso. Com certeza. Né? Eu tiro dúvidas. Inclusive, eu convido mais mulheres, né, para terem o CIO e me juntarem, a ter mais participações femininas, né, ali para me acompanhar, porque eu estou no meio de muitos homens ali, mas mesmo eu como mulher ali, né, às vezes fico com um pouquinho de vergonha de perguntar alguns aspectos que às vezes pode ser besteira, né, mas ninguém nunca me julgou nesse tempo. Muito e bem-vinda, assim, porque o dia a dia sempre traz algumas dúvidas, né? Quais são as dúvidas mais frequentes que rola no clube de vocês? Normalmente é sobre atualização, né? Quando tem uma atualização nova surgindo, ou quando tem algum pequeno BO, quando o cara tem algum probleminha, como que eles pedem dica de onde resolver. Muitas vezes pedem dica de relação à estética do carro, que é polimento, um pequeno amassadinho, um riscadinho, PPF, né, que é aquela película para cobrir a pintura do carro. Isso tem bastante. Mas sempre que chega alguém novo, daí a gente já faz o bullying inicial das cores lá, né? A gente tem uma brincadeira que as cores lá, né? Você é do time da cor preta, você é da branca. Mas é super natural, assim, o negócio. É uma grande brincadeira. Todo mundo sabe que não tem diferença nenhuma do carro, na verdade, mas a gente fica lá
para brincar sobre isso, para a gente ter alguma coisa para a gente brincar, um assunto assim, que não vai trazer mal a ninguém. Mas, assim, o pessoal que entra, muita gente já entra participando, o cara já entra dando dica, pedindo dica, falando... E agora, um dos assuntos que agora está começando a ser mais frequente é com relação ao pneu mesmo, né? Então, Sim. porque os carros estão chegando, muitos já chegando perto de 20 mil quilômetros, então... Qual pneu colocar, o que o pessoal está sugerindo, quem já colocou, alguns já trocaram, outros não trocaram ainda. Mas nós temos o Jonas que já veio aqui, né? Que ele tem um auto center e ele trabalha com pneus. Ele se prontificou agora a fazer um workshop, o pessoal vai se reunir lá. Ele vai falar tecnicamente sobre os pneus, qual pneu, as marcas, valores, os benefícios de cada um. Porque se você quer um pneu de menor custo e vai usar no dia a dia, ou se você quer um pneu de maior qualidade, que vai ter que pagar um pouquinho mais sobre isso, mas você vai ter, de repente, uma maior segurança, depende do perfil de cada usuário, né? Então a gente vai discutir sobre isso agora, quando o Jonas marcar. No grupo de vocês, parece que tem um professor Pardal, né? Tem. Que é o cara que mexe na eletrônica, que consegue fazer. Eu fiquei sabendo até que o celular já pode verificar as câmeras do carro, é isso mesmo? Sim, esse é o Rory. O Rory ele trabalha com informática e programação, né? E ele é assim, um cara, um exímio programador. E o que mais me chamou a atenção foi um dia que eu falei para ele, falei assim, o que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ter no meu celular as memórias do banco no celular, no aplicativo do celular. Porque o aplicativo controla várias coisas no carro. Só que o que acontece no Sil, diferente de outros carros, de outras marcas como BMW, Mercedes, eles, na memória do banco, quando você vai entrar no carro, ou ele reconhece a chave, que o Sil não reconhece a chave para colocar na posição do motorista, né, que tem duas memórias, que é a posição 1 e 2, ou você, antes de entrar no carro, você tem um botão na lateral do carro, que o Sil não tem. O Sil você precisa entrar, sentar no carro, e acionar pela central multimídia. Só que, como eu sou muito grande, se minha esposa dirigiu antes, eu não consigo entrar na posição dela. Então, eu gostaria de ter no meu aplicativo no celular, posição 1, posição 2, e controlar por ali, né? Uma coisa que eu já até sugeri para a BYD, inclusive, né? Que é uma coisa que não é tão difícil, porque dentro do aplicativo tem um negócio que é só sobre os bancos, que tem o aquecimento, o resfriamento. Sim. Ele poderia ter, assim, posição 1 e posição 2. Daí, antes de você entrar no carro, você colocaria. Então, eu falei para o Rory, tua missão é você conseguir acertar essa memória no banco para vir do aplicativo. Não deu uma semana, ele estava com o laptop conectado no carro e mexendo assim, posição 1 do banco, posição 2, já pelo laptop. Então, o cara desenvolve coisa e ele não liga de doar o seu tempo para o grupo, para os proprietários. Quem quer que seja pode chegar na casa dele no final de semana, às vezes ele não está na casa dele, está no açougue, fala para a pessoa ir lá, ele atende, o cara atualiza o carro do carro. Então, o grupo se ajuda muito nesse sentido, né? Tem como usar a câmera do carro no celular? Tem aplicativo, só que o problema de você usar, porque não existe ainda nada nacional brasileiro, então é tudo em chinês, né? O Rory tem, inclusive ele instalou para mim, eu acabei desinstalando porque ele ficava constantemente usando a cada movimento que o carro detectava, ele filmava, né, qualquer movimentação que chegava perto do carro. E eu poderia usar no aplicativo do celular ou ver na central multimídia do carro, né? Mas isso acaba ocupando muita memória, né, que o carro tem disponível do HD do carro. Sim. Lá, e eu acabei desinstalando. Mas, assim, seria interessante se a BYD tivesse, né, essa já como já de fábrica, você quer observar, né? Cara, eu vou te contar, assim, eu acompanho muitas outras empresas de automóveis, né? Essa semana eu estava vendo um podcast de um problema que está ocorrendo num carro do Aval. E quem está resolvendo o problema hoje são os proprietários, que nem vocês, entendeu? Que se uniram, tem um clube e que leem, se informam. Vocês usam o carro diariamente, e vocês sentem a necessidade. Mas o proprietário é o maior interessado em saber como o carro funciona, né? Porque, assim, a concessionária ou o vendedor, ele vende várias marcas, vários modelos do carro, né? Dentro de uma marca ou num multimarca, né? Mas o proprietário não, né? É aquele carro, é o carro que ele vai usar todo dia. Então, ele quer explorar o máximo do potencial do carro, né? E como esse carro tem essa vantagem de você poder instalar aplicativos e tudo, tem muita gente muito interessada nisso. Então, o pessoal vai em busca de atualizações do aplicativo. Inclusive, eu consegui trazer, não sei se você lembra, numa época, Carlos, mais para trás, uma atualização do AWD do carro. Porque o que acontecia com o Sil antes? Ele arrancava só com a roda traseira. E a roda dianteira, você tinha que estar em alguma determinada velocidade para acionar o motor dianteiro, que ele tem um motor traseiro e dianteiro, né? Ele tem 2 motores elétricos.
E a gente percebia que em situações que fosse escorregadio e tivesse um pequeno declive, o carro patinava e não acionava o eixo dianteiro. Ele ficava só o traseiro, ficava patinando, né? Em algumas situações de grama molhada, de entrada de garagens que fossem inclinadas. E a gente conseguiu descobrir que tinha já na internet um cara lá na Holanda que conseguiu mostrar isso para a BYD. Os engenheiros foram até a Holanda, corrigiram o problema, o cara mostrou o vídeo do antes e do depois, fazendo exatamente a mesma manobra com o carro, que antes derrapava e depois passou a não derrapar mais. Quando a gente descobriu isso, fizemos uma campanha, inclusive eu fiz um vídeo em inglês mostrando a minha garagem, como é que era e tal. E isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, estava com a atualização disponível para o meu carro e foi atualizado na segunda-feira e resolveu o problema. BID, vi aí como essa galera, entendeu? Ajuda vocês, entendeu? Por quê? Porque são proprietários, porque eles têm o automóvel no sangue, entendeu? E a intenção deles é tirar o melhor do carro e ajudar. E isso ajuda todo mundo. Então, ou seja, só aqui que a gente conversando, já tirei 2 informações importantes. Primeiro, essa do AWD, e a segunda, da memória do banco, entendeu? E deve ter outras coisas ainda que o carro pode fornecer. Com certeza. E que muitas vezes ainda não se foi desenvolvido por algum motivo, entendeu? Mas que, tem condições de fazer. Como eles me investiram fui eleito sem ter tido nenhum presidente concurso, né? Me chama de presidente. O presidente do... Eles começaram a me chamar de presidente porque eu participo mais do grupo, né? Sim, Sou mais ativo, né? Então, acabamos fazendo aí vários eventos, e encontros, passeios, até campeonato de truco teve, né? Vamos procurar saber daqui a pouco. Então, como eu era mais ativo, a gente acaba tendo essa representatividade um pouquinho maior. Então, eu tive um contato bom com o pós-venda nacional da BYD, que a Elaine me atendeu pessoalmente. Então, para ver essa questão do AWD, mostrei para ela. E eu mandei para a BYD nacional, e inclusive mandei para a Servalpa aqui, até para o proprietário da Servalpa, o Roger, né? Várias sugestões de pequenas melhorias que o carro podia ter. E uma dessas era da memória do banco, outras coisas que o aplicativo poderia ser um pouquinho melhor. Sempre pode ser melhorado, né? As coisas sempre podem ser melhoradas. E isso que é o mais interessante desse carro. O carro é usado, mas ele continua melhorando. Sim. Né? Você pode ir atualizando, melhorando, instalando aplicativos novos, né? Mesmo de desempenho, como essa questão do AWD, uma coisa que era impensável antigamente, né? Que o carro usado fosse melhor do que quando ele era novo, 0 km. Né? Então é o seguinte, uma coisa que eu vou pedir para você, eu vou pedir que você me faça um videozinho pequeno depois, em outro momento você me manda, porque é o seguinte, nós temos o YouTube, nós temos o canal do Instagram, nós temos o canal do TikTok também, tá? Então, ou seja, eu vou colocar essas sugestões lá no nosso Instagram e vai ficar lá, entendeu? BYD, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram que você vai encontrar coisas e vai se surpreender com essa galera aí, porque essa galera é danada. Vamos lá, meu irmão. Então é o seguinte, me fala uma parada muito, muito, muito interessante. Vocês já pensaram alguma vez, porque você falou que fizeram vários eventos, correto? Sim. Um total de quantos no ano passado? Tem mais ou menos uma ideia? Foi mais ou menos um evento mensal, né? O ano passado, né? Acho que deram 10 a 12 eventos. Nas férias ali que deu mais passado. Dezembro e janeiro acho que não... Esses eventos, como é que é esses eventos? Como é que é a convocação? Porque às vezes tem pessoas aí no Brasil inteiro. Na Bahia eu já sei que o pessoal já tem um clube já do CIO, já fizeram já a primeira. Baseado no nosso, né? Já fizeram. Sugerimos até logo para eles. Já fizeram a primeira? Então é o seguinte, como é que é feito esse planejamento e depois essa convocação? Sim, a gente deixa bem aberto para sugestões, né? Inclusive a gente perguntou quais são os interesses. Aí uma das coisas que aconteceu no mês, acho que faz uns 2 meses atrás, né? Eu falei assim, o que interessa para vocês que a gente possa fazer em comum, né? Então churrasco, passeio, jogar futebol, vôlei, jogar tênis, pádel. O que interessa para vocês? E o pessoal foi sugerindo e foram criando subgrupos. Inclusive agora a gente tem uma confraria do CIO Clube do Paraná, que é para o pessoal que gosta de tomar vinho. Então a gente se encontra para tomar vinho. Já teve um encontro, vai ter o segundo agora. Esse eu perdi no meio das conversas. É que realmente é um grupo muito ativo. Às vezes eu não dou conta. Então, por isso a gente teve a ideia de criar os subgrupos, né, de interesse. Então, Sim. eu tenho um subgrupo lá
sei lá, de repente do truco, tem o subgrupo do vinho, mas tá convidadíssimo, eu vou te passar. Não, já o vou convite. entrar, cara. Teve o do barco. Do né? barco. Do barco. Do barco. O Carlos Alberto, inclusive, do fez. do vinho pode me convidar, que eu o só vinho faço parte de também. 2 já. Eu Então, também. O do barco foi muito legal, né? Porque foi assim, o pessoal, o que interessa? Daí, o pessoal botou, interessa passear de barco? Então tá bom, tem tem até mais de um, né? Tem alguns proprietários que tem barco. Eu falei, quem se interessa em passear de sil e de barco, vamos criar um grupo para isso aqui, um subgrupo aqui, que a gente conversa sobre isso e vamos combinar. Então tá lá até no nosso Instagram, o Sil Clube PR, né? Pode falar. É o Instagram nosso. E tá lá até os vídeos do pessoal passeando de barco. Mas o que tem a ver o barco com o sil? É que todos eram proprietários de sil. A gente foi o fator comum, o BYD Sil, é o carro, para criar outras experiências. Por isso que eu digo que o clube já é maior do que o carro. A gente já criou amizade, já está fazendo outras coisas. Esses encontros, o primeiro encontro teve 14 proprietários, né? Que a gente desceu a Serra do Mar. Você tava, né? O Carlos foi praticamente em todos, né? Que é sempre o nosso convidado de honra. É o convidado especial. Para quem não sabe, o Carlos ele pode participar porque ele tem um sil para ir, que é o sil do test drive. Então ele leva o test drive e ele vai... Está autorizado com o test drive. A participar com o test drive. Inclusive, quando a gente fez uma pequena brincadeira que eu achei que não ia colar depois, porque na hora eu colei, né? Que era colar o adesivo no test drive. Então, quando ele foi no primeiro passeio, eu falei assim, não, você é do nosso clube, então eu colei o adesivo do clube no test drive e ficou até hoje, pessoal. É o carro que tem o test, tá lá até hoje. Tem o test drive adesivado com o clube, porque assim, o carro também está participando das atividades do clube, né? Mas é o seguinte, vocês já pensaram em fazer alguma atividade filantrópica alguma vez? Pessoal do CIO? Ia ser legal. Seria uma boa ideia, interessante, né? É um assunto para ensinar. O clube é muito novo, né? Então as sugestões estão surgindo, né? Como esses subgrupos aí, mas acredito que vai ter uma grande adesão. Inclusive, quando eu fui falar, quando a gente criou o logo, criou a camiseta, criou o adesivo, eu falei, pessoal, primeira impressão dos adesivos aqui eu fiz sozinho. Agora, quem quiser ajudar aqui, precisava, sei lá, de pouco dinheiro, assim. Em 2 horas, tinha passado 3 vezes, eu falei, não, calma, pessoal, vou começar a devolver o dinheiro aqui para vocês. Aí devolvi para todo mundo que tinha pagado mais do que R$10, que não precisava mais que isso, né? E teve doação de 50 e tal. Então, acho que é uma ideia bem interessante a gente pensar numa filantropia e fazer algum evento no final do ano. Com certeza. Na concessionária, eu já vi acontecer um negócio sinistro. Teve um proprietário de sil, eu não sei se ele está no clube de vocês, aonde ele sofreu um acidente, o carro realmente capotou, foi uma batida, foi um negócio bem... E o que ele chegou lá com o carro rebocado, entendeu? E ele estava inteiraço, entendeu? E ele fez vários elogios ao carro, entendeu? Ele falou, poxa... A cabine é muito segura. Ele falou, eu tô vivo graças à estrutura do carro, que tem partes dele que me ajudaram a absorver o impacto e parte me protegeu. E o carro chegou todo danificado. No grupo, já teve algum relato de acidente, alguma coisa assim? A gente teve um sinistro que foi uma infelicidade grande, que um dos proprietários, inclusive ele não estava no país, e a esposa dele estava dirigindo o carro, e ela parou, e um caminhão grande, com carreta, passou do lado, e a hora que ele fez a curva, ele passou com a lateral e tirou a parte da frente do lateral e a frente do carro. Foi junto. Esse foi o sinistro que eu fiquei sabendo. Agora, de sinistro de batida, eu não fiquei sabendo nenhum. Não fiquei, não. Também não. E o carro é muito seguro, né? Isso é uma coisa que me surpreende muito, né? Porque você imaginar um carro de 530 cavalos na mão de um monte de gente, um carro novo, todo mundo empolgado, com torque instantâneo, com 0 a 100 desse, eu imaginava que teríamos mais sinistro no carro. Eu também. Com certeza. Eu vejo mais... Eu concordo. Sabe onde eu vejo mais sinistro? Engraçado. Você falou agora. Eu vejo mais sinistros nos Dolphin. É porque um carro que tem mais número, né? Mais popular pelo valor. O valor então, também, né? É mais baixo. Ele é mais fácil de ser adquirido, ou seja, ele acaba sendo um carro que tem muito mais na rua, né? Então, eu não sei com relação à porcentagem entre os Dolphins existentes e os sinistros, né? Se talvez se equilibre ou não, né? Mas eu acredito que o número absoluto é porque tem mais Dolphins rodando. Né? Tá, a bateria... como a bateria entrega mesmo isso tudo que, por exemplo, como eu digo o seguinte, se a bateria, existe alguma tecnicidade para que a sua bateria, que eles falaram para você que reduz a vida útil ou não?
A vida... Porque é o seguinte, por exemplo, o Dolphin, por exemplo, como o pessoal anda mais devagarzinho, a vida útil, eles têm algumas regrinhas. No carro de vocês, por exemplo, a bateria, quando vocês usam muita velocidade, ela é bastante exigida. Quer falar, Patrícia? Não, com certeza. Eu tenho um pezinho pesado, então eu realmente ando mais rapidinho, assim. Então eu vejo que gasta muito mais a bateria quando eu tô mais apressadinha no trânsito, né? Então ele realmente exige mais da bateria. Agora, quando eu tô andando mais tranquila, ele vai recarregando. Então, mas assim, o meu dia a dia ali realmente não vejo tanta diferença assim, não. Eu acho que tem duas questões na tua pergunta, Carlos, com relação à bateria. Uma é a vida útil. A vida útil não me incomoda. Vida útil não é uma coisa que eu penso. Com a garantia de a garantia de 8 anos traz uma tranquilidade para nós proprietários. Uma garantia de 8 anos na bateria. E uma bateria programada para 4 a 5 mil ciclos. Se cada ciclo do carro são 400 quilômetros, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, redundando para baixo, 4 mil vezes 400 daria 1.600.000, ou seja, esse carro vai fazer no mínimo 1,5 milhão de quilômetros com essa bateria, a gente não vai precisar se preocupar com ela. Não é uma preocupação de nenhum proprietário vida útil, com questão de carregamento e tal. Algumas coisas são sugeridas, né? Nunca ficar carregando sempre o carro quando ele está quase cheio a bateria, né? Esperar ela baixar, né? A faixa de estabilidade da bateria é entre 40% e 60%, né? Esse é o ponto mais saudável para a bateria, né? Então, não deixar o carro parado muito tempo com 100%, não usar abaixo de 10%, mas são coisas assim que no dia a dia a gente não se preocupa. Se eventualmente eu chegar com 95% em casa e vou viajar no outro dia, eu vou lá e vou carregar. Sim. Né? Não é isso que vai danificar uma bateria que é tão robusta quanto essa. Agora, com relação ao que você estava falando ao desempenho da bateria, em situações mais extremas de você usar, se você está subindo uma serra, por exemplo, eu já senti corte da potência, porque o que acontece com a bateria? Se ela aquecer, ela vai se proteger e ela vai limitar a entrega. Tá? Então, isso pode acontecer. Se você está subindo uma serra, por exemplo, que exige mais, né, da bateria, ele e tem ela um delay ali na aceleração. Ele limita... Mas é muito sutil, né? É uma coisa assim, mínima. Ele passa de 530 cavalos que você não precisa para 300 que dificilmente você vai usar. Então é muito sutil isso. Dá uma diferença. Eu já percebi isso em estrada, quando você pisa um pouquinho mais, e assim, quando está exigindo mais um dia quente, com subida de serra e tal. Mas assim, nada que deixe a viagem desconfortável. Mas existe uma limitação. Se eu não me engano, são 42 graus Celsius ou 43. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de ter no display do carro e eu não tenho, a temperatura da bateria. Porque a gente descobriria. E também ele deveria ter um aviso quando ele está limitando. Ele deveria acender alguma coisa e falar assim, potência limitada. Não vou te entregar aqui os 530, vou te entregar 300 porque eu vou proteger a bateria. Então, com esses mecanismos de proteção, a vida útil da bateria passa a ser uma coisa que a gente não vai se preocupar. Quantos carros você conhece que já dirige com mais de 1,5 milhão de quilômetros? Nenhum. O carro vai acabar antes da bateria. Agora, o papo sobre a bateria é a Second Life, né, que ele chama a segunda vida da bateria. O que é isso? Essa bateria vai sair desse carro e ela vai ser usada, de repente, para fazer um armazenamento para uma fábrica, para uma indústria. Ela é tão grande, tão potente, você pode usar até... tem uma casa no campo, pode usar... ela vai ficar no lugar de um gerador. Você vai deixar essa bateria carregada, acabou a luz do bairro inteiro, você vai ter essa bateria para carregar a tua casa. Tipo um power bank grandão. Um power bank gigante, ou vai para reciclagem, né? Isso vai ter um valor importante de reciclagem, com os metais nobres que ela tem, né? Vão poder ser reaproveitados. Então, bateria não é um assunto que o pessoal... no começo era uma coisa... Né? Acho que a revenda é uma preocupação maior dos proprietários do CIO. E a revenda, o que acontece no momento agora, que a concessionária tem vários carros em estoque, que são da troca do ano, né? Então eles começam a fazer promoção. Esse não é um momento bom para vender. Quem não precisar vender o carro, até eles trocarem para o modelo novo, né? Sendo elétrico ou sendo a combustão, isso vai dar problema. Vai acontecer. Se bem que o caso de vocês no CIO, eu fico vendo a BYD, desde que o CIO saiu, ela não consegue trazer um carro tão bom quanto ele. Então ela não lança nada pelo que eu vi, não existe no espectro ainda nada que vão lançar melhor do que o CIO nesse segmento dele. O que muda é que o 25 do Brasil é o mesmo do 24, não mudou nada. Mas o 25 chinês, ele já tem umas tecnologias que a gente não tem, que é com relação ao LiDAR, que é o radar que vai melhorar muito o ADAS. O ADAS é o que deixa assistência para o motorista, né? Então isso eu acredito que vai melhorar bastante. Quando chegar, talvez tenha alguma diferença. Mas vai ser um opcional, pelo menos é assim na China, não chegou no Brasil ainda, a gente não está especulando aqui, né, o que vai acontecer. Mas eu acho que vai ser
vai ser bem legal. Não é uma coisa assim que faz uma falta absoluta, não trocaria meu carro por causa disso, mas assim, eles estão aprimorando a tecnologia, né? E uma bateria com arrefecimento melhor, né? Uma segunda geração de bateria, isso tudo pode acontecer para o futuro, e eu acho que daí vai ser o motivo para a gente talvez fazer o upgrade no futuro, né? Mas eu não me imagino trocando o carro nos primeiros 4 ou 5 anos, não sei você, Patrícia. Não, eu sempre fui meio consumista de carro e trocava com Eu trocava de carro sequência. todo ano. Mas o CEO eu tô tão... E não é puxar saco, não. Eu realmente gosto muito do carro. E não consigo ver um outro que eu me apaixone de tal forma quanto eu me apaixonei pelo CEO. Então e tinham questões que no começo o pessoal falava, antes do carro chegar principalmente, falava assim, não, porque esse teto de vidro não vai funcionar. Porque é muito quente. Porque vai passar calor. Vai calor. Ele tem uma baita de uma proteção térmica, funciona super bem. Assim, para mim o carro não tem grandes defeitos, né? Também não achei nenhum defeito grave até agora. Me diz o seguinte, aí agora eu vou perguntar. Na camisa de vocês ali, no dia a dia da Foquinha, lá tá 3.8 segundos. 2024, estamos em 2025. O pessoal no grupo continua ainda fazendo 3.8 ou alguém já fez alguma coisa diferente? O 24 é aqui, porque o símbolo é o do clube, né? Sim. Não é necessariamente porque os carros são de 24, né? O clube foi fundado em 2024, né? Então por isso que ele vai o de 2024 no nosso logo, né? Então tem as informações que tem no carro, né? Que é o AWD, que é o 3.8, né? E daí a gente colocou aqui que é o Paraná, né? Que é para identificar aqui o nosso clube. Mas é claro que tem gente que faz abaixo de 3.8, né? Só que, assim, essas condições, assim, que o pessoal vai fazendo cada vez menos, né? Então, começou em 3.7, daí 3.6, daí alguém mostrou 3.5, daí teve um cara que fez 3.1. O Felipe Fera disse que fez 3.3, eu acho, 3.4. O André fez 3.1 e ficou como nosso recordista muito tempo. Aí o Dante fez 3.0. Caramba, né? 3.0, Dante. Só que a gente não sabe as condições são reproduzíveis, né? A gente precisava... Não, sério? Né? Será que isso foi numa descida? Né? Que dia que foi? Então, mas temos que averiguar melhor isso daí, né? Até eu vou entrar nessa... E tem algumas dicas, né? Você usar, quando você quer fazer esse desempenho, assim, que seja... com a bateria fria, com ela próximo de 100%, sim, desligar alguns auxílios do carro que são de segurança, mas nessa hora que você quer, eu quero desempenho puro. Então desliga o ITAC, desliga o ESC, então o carro vai permitir que ele entregue tudo daquela forma sem ele tentar corrigir, assim, um motor corrigir o outro, corrigir eventuais desvios. E com essas dicas também tem o André também falou que a dica dele que daí o pessoal começou a seguir. Você quer fazer o mais baixo possível? Então ele falou assim, o que eu faço? Eu coloco o pé no acelerador e no freio, porque o carro elétrico não tem motor que vai aumentar o giro, e daí eu só solto o freio. Entendeu? Com o acelerador já apertado. Não então, todos são ele ganhou o tempo. Ele ganhou o tempo de não ter que... O curso de acelerar... O curso do acelerador. Né? E curso de acelerar, ele já ganhou esse tempo e aí tirou do pé e já foi. Então, eu não sei, assim, se fosse verificar, assim, eu acho que o 3.8 que eles colocam como propaganda, né, que inclusive está no emblema no porta-malas do carro, né, 3.8 que significa 3.8 segundos, isso aí é uma coisa factível, todo mundo já fez, né? Se você tem um SEAL, todo mundo faz 3.8, isso é normal. Isso é de praxe. Facilmente consegue. Com um carro com 3 pessoas, digamos assim, você vai fazer um 4.0 ali, você vai fazer. Influencia isso também no carro? O peso botar mais pessoas? Influencia. Você sente diferença? Com certeza. Minimamente também. O que é 0,2 segundos num 0 a 100, né? Exatamente. Qual a importância disso? Galera, estamos chegando quase no final do papo, passa rápido, assim, já estamos quase no final. Deixa eu te falar um negócio que eu me senti honrado, porque nós estamos aqui na season finale da primeira temporada, né, do Energia Sobre Rodas, e eu e a Patrícia aqui podendo representar, né, eu representando o clube e a Patrícia também, né, porque ela também faz parte do nosso clube, e como sendo a primeira dama, digamos assim, como você colocou, né, que ela é a única mulher do clube, eu acho super legal. E a gente ter essa representatividade, nosso clube não tem problema nenhum com nenhum tipo de atrito entre proprietários, de ego, de coisa assim, é muito legal, é muito divertido. Então, eu queria fazer um convite até, se você tem um SEAL no Paraná, entre em contato com o Carlos ou comigo, através do SEAL Clube PR, você vai ser super, super bem-vindo no clube. Beleza. Inclusive, deixa eu corrigir. Por que eu falei a primeira dama, mas quando eu estava vindo para cá, eu conversei com uma vendedora, falou, não, eu tenho uma segunda cliente que também
tem o Sil também. Eu falei, então, pô, tenho que conhecer. Fala pra ela comparecer, pô. Você sabe que eu fico catando o proprietário de Sil na rua. Eu também fico, principalmente mulher. E eu entrego o adesivo e o telefone para entrar. Então, eu entreguei para uma proprietária um Sil branco também. Eu estava quase entrando na BR, parou o sinal, ela parou exatamente na minha frente. Daí eu olhei, porque a gente tem um cadastro no clube, que é a cor e os 2 últimos números da placa. Então eu sei se é do clube ou não, né? Identificando dessa forma. Falei, esse não é do clube. Aí fui lá entregar, ela falou, não, mas eu já faço parte do clube. Mas eu acho que ela estava falando do clube UID. Não entendeu que tem um clube específico do seu, né? Então quem quiser, tá de portas abertas no nosso clube. Estamos procurando você. E assim, é um negócio que não tem custo, custo zero, né? Participa quem quer, como quer, tem um monte de gente para ajudar. Não, eu acho legal o clube de vocês pelo seguinte, porque é um clube específico, cara, aqui que tem características pelo seguinte, você está na região do Paraná, então, ou seja, e o região sul, ela tem algumas diferenças, entendeu, de condições meteorológicas, de relevo, entendeu, e até mesmo do seu deslocamento. Então, vocês acabam tendo informações que são mais pertinentes para o dia a dia de vocês. Mas isso que você está falando, Carlos, acontece muito. Alguém fala assim, eu tenho uma viagem para Londrina. Quem foi? Qual o carregador que é bom? Onde vale a pena parar? O pessoal sempre se ajuda lá. Apesar de ter o aplicativo do ABRP, que ajuda muito, né? Essa experiência do cara fala assim, não, e geralmente assim, eu fui para lá semana passada, fui para lá mês passado. Sim, mesma, quando fui primeira vez para São Paulo, eu perguntei no grupo, onde eu paro? Prontamente já me passaram as melhores dicas, os melhores postos que tinha. Então é o seguinte, considerações finais, por favor. Patrícia. Eu quero agradecer a oportunidade, falar que o carro é sensacional, que façam um test drive, vão gostar, é econômico, vale a pena, comprem e venham para o grupo também, participe do grupo, porque realmente faz amizades, a gente troca informações, troca dicas, vale a pena. Beleza, seguinte, galera. Posso fazer? Pode sim, pode. Eu queria aproveitar também para agradecer o convite, a presença, toda a participação. Carlos, o que ele consegue para o nosso grupo fazer o meio de campo com a concessionária e também agradecer a concessionária que tem nos atendido. Nós temos 2 aqui em Curitiba, né? Um dos proprietários acabou fazendo um serviço numa outra, eu acabo utilizando mais a Servopa e eu sou muito bem atendido lá. O pós-venda está sendo muito bom. Tanto o gerente virou meu amigo, o gerente da oficina virou meu amigo, o gerente geral virou meu amigo, porque a gente sempre leva as coisas para eles e eles estão sendo super solícitos, né? Não é propaganda nenhuma para uma concessionária ou outra, né? Mas está sendo assim surpreendente, porque imaginava assim, uma marca nova que vai ter dificuldade com relação ao pós-venda, pode ser que a gente tenha problemas de peça, porque tem muitas pessoas que vão entrar numa marca assim, mas o carro é chinês, vai ter peça, não vai ter peça. Então, assim, a gente está tendo um relacionamento muito bom, né, com a concessionária. Com certeza, não dá para reclamar não, o pessoal é bem solícito, com certeza. Então, muito obrigado. Tá, agradeço também. Gente, é o seguinte, a gente vai encerrar aqui, tá? Mais um bate-papo aqui do Energia Sobre Rodas. Por favor, pelo amor de Deus, dá aquele joinha gostoso lá no like pra gente, entendeu? Compartilha com essas informações que são super legais, entendeu? Porque muita gente tem vontade de ter o carro e às vezes fica nessa ansiedade. Então, ou seja, trazendo depoimento de pessoas que têm o carro aqui, pessoas como você, como eu e como muita gente, assim se torna verdadeiro. Porque muitas vezes a gente fica vendo uns canais aí em que as pessoas falam, mas não tem o carro, mas simplesmente a gente não sabe qual é o foco. O foco aqui é o seguinte, é falar com pessoas que têm o carro e que estão dando para você dicas, entendeu? Então, por favor, no próximo episódio que a gente vai tratar, a gente vai começar a entrar por uma outra seara. Vocês vão gostar pra caramba. Tem muita coisa boa vindo por aí. Cara, quem não ficar antenado nesse canal é louco, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Um abraço para todo mundo e tchau.